Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje estou aqui para dar um testemunho que só a mão de Deus poderia escrever. Não é um relato comum, não é uma história de uma dor passageira ou de um susto que logo passou. É a narrativa de uma luta que parecia não ter fim, de um diagnóstico que os médicos disseram que me levaria à morte ainda jovem, de noites em claro, de lágrimas derramadas em segredo, de orações que subiam ao céu como incenso, até que no tempo certo, Deus estendeu sua mão e mudou o curso da minha vida. Tudo isso para que hoje eu pudesse estar aqui de pé saudável, louvando ao seu nome na congregação cristã no Brasil, entre os irmãos que nunca deixaram de clamar por mim. Tudo começou quando eu ainda era uma criança, por volta dos 4 ou 5 anos. Minhas pernas começaram a doer de um jeito que não era normal. Não era aquela dor de crescimento que as pessoas falam, não era um cansaço depois de brincar. Era uma dor profunda, como se os ossos estivessem sendo esmagados por dentro. Minha mãe, Irmã Maria, percebeu que algo não estava certo. Eu mancava, caía com frequência, e às vezes acordava chorando no meio da noite, apertando as pernas com as mãos pequenas, sem entender por que aquilo acontecia. Ela me levava ao médico, mas no início disseram que era só uma fase, que eu precisava tomar mais leite, tomar sol. Mas a dor não passava. Com o passar dos anos, os sintomas foram piorando. Além das dores nas pernas, comecei a ter dificuldade para respirar direito. Parecia que meu peito estava sempre apertado, como se algo estivesse bloqueando a passagem do ar. Minha barriga também começou a inchar de um jeito estranho, e meu rosto foi ficando mais grosso, com traços que não eram como os dos outros meninos da minha idade. Na escola, as crianças começaram a me chamar de nomes, a me olhar diferente. Eu não entendia por quê. Só sabia que estava doente, e que essa doença estava me tirando a infância. Foi quando, aos 9 anos, depois de muitas idas e vindas a hospitais, exames intermináveis e noites em que minha mãe não dormia de preocupação, veio o diagnóstico: mucopolissacaridose tipo 6, também conhecida como síndrome de Maroteaux-Slamy. Os médicos explicaram, com palavras difíceis, que era uma doença genética rara, em que o corpo não conseguia quebrar certas substâncias que se acumulavam nos órgãos, ossos e tecidos, causando deformidades, dores e problemas graves no coração, pulmões e até no cérebro. Disseram que não tinha cura, que eu precisaria de tratamentos caríssimos que mesmo assim só aliviariam os sintomas, mas não me curariam. Que minha expectativa de vida era curta, que eu provavelmente não chegaria aos 30 anos. Que com o tempo eu perderia a capacidade de andar, de respirar sozinho, que minha vida seria uma sucessão de dores e limitações. Eu me lembro do dia em que minha mãe sentou na beira da minha cama e chorou. Não foi um choro alto, foi aquele choro silencioso, que dói mais ainda porque vem de um lugar profundo da alma. Ela segurou minha mão e disse: "Meu filho, os médicos não podem te ajudar. Só Deus pode." E foi ali, naquele quarto simples da nossa casa, que começamos a nossa jornada de fé. Não era uma fé baseada em esperanças vagas, mas uma fé que se agarrou à promessa de que Deus ouve o clamor do seu povo. Minha família sempre foi fiel à congregação. Meu pai, irmão João, era um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Minha mãe, mesmo com o coração partido, nunca deixou de ir aos cultos, mesmo quando eu não podia acompanhá-la porque a dor não me deixava sair da cama. Os irmãos da igreja, quando souberam, começaram a jejuar e orar por mim. Lembro-me das mãos dos anciãos sobre a minha cabeça, dos irmãos mais velhos que vinham até minha casa só para ler a Bíblia e orar comigo. Não eram visitas sociais, eram momentos em que o Espírito Santo descia sobre aquele lugar, e eu sentia uma paz que não vinha deste mundo. Mas a doença não parava. Aos 12 anos, eu já usava muletas para andar. Minhas articulações estavam rígidas, meus dedos das mãos começaram a ficar deformados, e minha coluna se curvou de um jeito que me deixava encurvado. Os médicos falavam em cirurgias, em fisioterapias intensivas, em medicamentos que custavam mais do que minha família poderia pagar. Meu pai trabalhava duro, minha mãe fazia bicos para ajudar, mas o dinheiro nunca era suficiente. E mesmo assim, eles nunca reclamaram. Nunca disseram: "Por que nós?" Eles só oravam. Uma noite, depois de mais uma consulta desanimadora, eu estava deitado na minha cama, olhando para o teto, quando senti um desespero como nunca havia sentido antes. Não era só a dor física, era a dor de saber que minha vida estava escapando, que eu não seria como os outros jovens que talvez nunca tivesse uma família, um trabalho, uma vida normal. Comecei a chorar e naquele momento não eram lágrimas de criança, eram lágrimas de um coração quebrado. E foi então que ouvi uma voz dentro de mim, não um som mas uma certeza: "Confia em mim." Não sei explicar como, mas naquela hora, algo mudou. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre visível.
Foi uma paz que encheu meu peito, uma certeza de que não importava o que os médicos dissessem, Deus tinha um plano. Comecei a orar de um jeito diferente. Não eram mais pedidos desesperados, eram conversas. Eu falava com Deus como quem fala com um pai. Contava meus medos, minhas dores, meus sonhos. E ele me ouvia. Os anos passaram, e a doença continuou a avançar. Aos 16 anos, eu já não conseguia mais andar sem ajuda. Minha respiração estava cada vez mais curta, e os médicos falavam em colocar um tubo na minha garganta para me ajudar a respirar. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse ao médico: "Nós vamos continuar orando. Deus vai nos dar uma resposta." O médico, que era um homem bom, apenas balançou a cabeça com pena. Mas minha mãe não desistiu. Foi então que, em um culto de oração na congregação, algo extraordinário aconteceu. Era uma noite como outra qualquer, o salão estava cheio, os irmãos cantavam hinos com fervor. Eu estava sentado na cadeira de rodas, porque já não conseguia ficar em pé por muito tempo. De repente, durante a oração, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Não doía, mas era forte, como se algo estivesse mexendo dentro de mim. Comecei a tremer e os irmãos ao meu redor perceberam. O irmão que estava liderando a oração parou e disse: "Irmãos, vamos orar por este jovem. Deus está operando aqui." Eles me cercaram. Mãos foram colocadas sobre mim, e começaram a clamar a Deus em alta voz. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé, súplicas que vinham do fundo da alma. Eu fechei os olhos e senti como se estivesse sendo levantado, não fisicamente, mas espiritualmente. E então, de repente, uma dor aguda percorreu meu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Gritei, não de medo, mas de uma mistura de dor e alívio. Os irmãos continuaram orando, e depois de alguns minutos, a dor passou. Quando abri os olhos, senti algo diferente. Minhas pernas, elas não doíam mais. Levantaram-me da cadeira de rodas e, tremendo, tentei dar um passo. E então outro, e outro. Não era um andar perfeito, mas eram meus pés tocando o chão, meus joelhos se dobrando, minhas pernas me sustentando. A igreja inteira explodiu em louvor. Não havia dúvida, Deus havia me tocado. Mas a vitória não foi completa naquele momento. Nos dias seguintes comecei a perceber que minha respiração estava melhorando, que as dores nos ossos tinham diminuído. Fui ao médico e os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os níveis das substâncias que se acumulavam no meu corpo estavam baixando, meus órgãos estavam funcionando melhor. O médico, espantado, disse que era impossível, que não havia explicação médica para aquilo. Mas eu sabia a explicação. Era Deus. Não foi um processo rápido, não foi como nos filmes, em que a pessoa acorda e está completamente curada. Foi um milagre progressivo, em que a cada dia eu sentia meu corpo respondendo, como se Deus estivesse desmanchando, pouco a pouco, os efeitos daquela doença. Em 6 meses eu já não precisava mais das muletas. Em 1 ano minha coluna estava reta, meus dedos voltaram ao normal, minha respiração era como a de qualquer jovem saudável. Os médicos não tinham palavras. Minha família chorava de alegria. E eu só conseguia agradecer. Hoje, 5 anos depois daquele culto de oração, estou aqui, completamente curado. Não há mais nenhum sinal da mucopolissacaridose no meu corpo. Faço exames regulares e todos dão o mesmo resultado, normal. Os médicos que me acompanhavam no início agora me veem como um caso médico inexplicável. Alguns até perguntam se eu participei de algum estudo experimental, se tomei algum remédio novo. Eu apenas sorrio e digo, foi Deus. Mas este testemunho não é só sobre a cura física. É sobre a cura da alma. Durante aqueles anos de dor, aprendi que a fé não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que mesmo no sofrimento Deus está conosco. Aprendi que a oração não é um monólogo, mas um diálogo em que Deus fala conosco no silêncio do coração. Aprendi que a igreja não é um prédio, mas um corpo, em que cada membro sofre e se alegra com o outro. Os irmãos da congregação foram minhas mãos quando as minhas não podiam segurar, foram meus pés quando os meus não podiam andar, foram minha voz quando a minha não podia clamar. Eles jejuaram, oraram, choraram e se alegraram comigo. E Deus ouviu. Hoje, quando vejo jovens saudáveis reclamando de coisas pequenas, quando ouço irmãos desanimados porque uma oração ainda não foi respondida, eu lembro daqueles anos em que cada respiração era uma batalha, em que cada passo era uma vitória. E digo a eles, não desistam. Deus não se esquece de ninguém. Ele conhece nossas dores, conta nossas lágrimas e no seu tempo ele age. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no momento que queremos, mas sempre da melhor forma no melhor momento. Quero terminar este testemunho com um pedido. Se você está passando por uma luta, se a dor parece não ter fim, se os médicos disseram que não há esperança, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus.
Ele é o mesmo que sarou o cego de nascença, que ressuscitou Lázaro, que fez o coxo andar e o mudo falar. Ele não mudou. E se ele fez isso por mim, um jovem sem merecimento algum, ele pode fazer por você. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Que você, irmão e irmã, saiba que não importa quão escura seja a noite, amanhã vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e ver que em meio à tempestade, Deus estava lá segurando sua mão. Agradeço a Deus por esta vitória. Agradeço aos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, que nunca deixaram de orar por mim. Agradeço à minha família, que nunca desistiu. E peço que, se este testemunho tocar seu coração, você também levante suas mãos e louve ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a todos. Amém. Testemunho de fé, a cura que veio pela oração, uma jornada de milagres na Congregação Cristã no Brasil. O dia em que a dor virou esperança. Aquela manhã de domingo na Congregação Cristã no Brasil CCB, estava diferente. O ar parecia mais leve, como se o próprio céu estivesse se preparando para algo grandioso. Eu cheguei cedo, como sempre, mas dessa vez, meu coração batia mais forte. Não era apenas mais um culto, era o dia em que eu iria compartilhar publicamente o milagre que Deus havia operado em minha vida. Enquanto os irmãos chegavam cumprimentando-os aos outros com aquele abraço sincero e aquele sorriso que só quem vive na presença de Deus conhece, eu me sentava nos bancos da frente, próximo ao púlpito. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas contidas, apertou minha mão e sussurrou: "Filho, hoje é o dia que o Senhor preparou. Não tenha medo." Eu sorri, mas por dentro, uma mistura de emoções me invadia: gratidão, alegria, mas também a memória de todos aqueles anos de dor. O culto começou com os hinos que tanto amo. Glória a Deus nas alturas, Jesus, amigo fiel. Oh, que amigo! Cada palavra parecia ecoar não apenas no salão, mas dentro da minha alma. Quando os irmãos cantavam pela fé, os muros caem pela fé, as águas se abrem, eu fechava os olhos e lembrava de cada noite em que, deitado na cama, com o corpo dolorido pela mucopolissacaridose, eu repetia esses versos como um clamor. O momento do testemunho, quando as lágrimas falam mais que as palavras. Quando o irmão responsável pelo culto me chamou para dar o testemunho, senti um frio na barriga. Não era medo. Era a consciência de que aquelas palavras não eram minhas, mas sim um recado de Deus para alguém na plateia. Subi ao púlpito com dificuldade, afinal, mesmo após a cura, meus músculos ainda estavam se fortalecendo. Mas quando olhei para aquela multidão de rostos conhecidos, vi algo que nunca esquecerei. Centenas de irmãos de pé, com as mãos levantadas. Muitos já chorando antes mesmo que eu começasse a falar. Irmãos e irmãs, minha voz tremia, mas não por fraqueza e sim pela força da emoção. Hoje não estou aqui por mérito meu. Estou aqui porque Deus, em sua infinita misericórdia, olhou para um jovem que os médicos haviam desistido, que os especialistas disseram que não tinha cura, que a ciência havia dado como caso perdido. Uma irmã na terceira fileira gritou, "Glória a Deus", e o salão inteiro respondeu com um amém, tão forte que pareceu abalar as paredes. Mas Deus, continuei, agora com mais firmeza, Deus não olha para relatórios médicos. Ele não se limita a diagnósticos. Ele é o Deus dos impossíveis. E se hoje estou aqui andando, respirando sem dor, é porque Ele ouviu o clamor de uma mãe que não desistiu, de uma igreja que jejuou e orou, de um jovem que, mesmo no fundo do poço, escolheu crer. Flashback, as noites de dor e as madrugadas de oração. Aqui permita-me voltar um pouco no tempo, porque este milagre não aconteceu da noite para o dia. Foi uma batalha de anos. Eu me lembro de uma noite em especial, quando a dor nas articulações era tão intensa que parecia que meu corpo estava sendo esmagado. Minha mãe, depois de me dar os remédios que já não faziam mais efeito, sentou-se ao meu lado e começou a ler salmos. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Sua voz era firme, mas eu vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Mãe, por que Deus não me cura?" Perguntei, com a voz quebrada. Ela segurou minha mão, olhando nos meus olhos com uma fé que eu não entendia na época. "Filho, Deus não está surdo. Ele ouve cada gemido seu. Mas às vezes Ele permite a tempestade para que, quando a bonança vier, a gente saiba que foi Ele quem acalmou as águas." Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, questionando, chorando, até que, exausto, sussurrei: "Senhor, se o Senhor não vai me curar, então me dá forças para suportar. Mas se for da Tua vontade, eu quero ver Tua glória." E foi então que algo mudou. A oração que mudou tudo, quando a igreja se uniu em clamor. 2 meses antes da minha cura, a Congregação Cristã no Brasil declarou um jejum de 3 dias específico por mim.
Não foi apenas minha família, não foram apenas os irmãos da minha congregação, foi a igreja inteira, em várias cidades, unida em um só clamor. No terceiro dia do jejum, durante o culto de oração, o irmão que presidia fez um chamado. Irmãos, hoje não sairemos daqui sem ver a glória de Deus. Vamos orar por nosso irmão como nunca oramos antes. E então, algo sobrenatural aconteceu. Não foi uma oração comum. Foi um clamor que parecia vir das entranhas da terra. Irmãos caíram de joelhos, mulheres choravam, homens gritavam ao Senhor. Eu, no meio daquele salão, senti como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Não era dor, era poder. De repente, uma irmã começou a profetizar. O Senhor diz: hoje eu quebro as correntes. Hoje eu rasgo o diagnóstico. Meu filho, levanta-te e anda. E então, eu me levantei. Não foi instantâneo como alguns imaginam. Não foi um pulo milagroso. Mas quando me ergui, senti algo diferente. Meus joelhos, que antes doíam ao menor movimento, não ardiam mais. Meus dedos, que antes eram rígidos, se moviam com uma leveza que eu não sentia desde criança. Glória a Deus! Alguém gritou. Aleluia! Outro respondeu. E o salão explodiu em louvor. Os dias seguintes, a confirmação do milagre. Nos dias que se seguiram, fui a vários médicos. Os mesmos que haviam me dado um prognóstico sombrio agora olhavam para os exames com espanto. Isso não faz sentido, disse um reumatologista, comparando meus exames antigos com os novos. Os níveis de enzima que estavam alterados estão normais. As deformações ósseas regrediram. Isso é impossível. Eu sorri e respondi: para o homem é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Minha mãe, que me acompanhava, não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, isso não é medicina. Isso é milagre. O impacto na família, quando a fé se torna herança. Minha família nunca foi a mesma depois disso. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a participar mais dos cultos. Minha irmã mais nova, que antes questionava a fé, agora cantava nos corinhos da igreja com uma paixão que só quem experimentou a mão de Deus conhece. Uma noite, durante o jantar, meu pai segurou minha mão e disse algo que nunca esquecerei. Filho, eu sempre acreditei em Deus. Mas agora eu vejo. Não é só fé, é certeza. O cotidiano na CCB, onde a fé é vivida, não apenas falada. Para quem não conhece, pode pensar que a congregação cristã no Brasil é apenas um lugar de cultos. Mas para nós, é muito mais que isso, é uma família. As reuniões de oração nas casas. Toda semana, irmãos se reúnem em lares para orar uns pelos outros. Não é raro ver uma irmã intercedendo por outra que está doente, ou um irmão colocando as mãos sobre a cabeça de um jovem que busca emprego. Foi em uma dessas reuniões que uma irmã, após ouvir meu testemunho, se levantou e disse: se Deus curou você, Ele pode curar meu filho. E hoje, aquele menino, que tinha problemas neurológicos, está completamente são. Os cultos de doutrina, onde aprendemos não apenas a crer, mas a entender a palavra. Lembro-me de um irmão mais velho, já de cabelos brancos, que certa vez disse: fé sem conhecimento é como um barco sem leme. Você pode até navegar, mas não sabe para onde vai. As visitas aos enfermos, quando eu ainda estava doente, eram os irmãos que vinham até minha casa. Não com palavras vazias, mas com orações que penetravam o céu. Uma vez, uma irmã chamada Maria, que já havia perdido um filho, sentou-se ao meu lado e disse: Deus não tira a dor, mas Ele entra nela com a gente. Os batismos, os batismos. Que alegria ver irmãos sendo batizados nas águas, declarando publicamente sua fé. Lembro-me de um jovem que, após ser batizado, saiu da água chorando e disse: agora eu sei que sou novo. Os desafios após a cura, quando o inimigo tenta roubar a vitória. Mas nem tudo foram flores. Após a cura veio a tentação do orgulho. Por que eu? Por que Deus me escolheu? Essa pergunta me atormentava. Até que em uma noite de vigília, um irmão mais experiente me puxou de lado e disse: Deus não te curou para você se gloriar, mas para que outros vejam sua glória. Lembre-se de Paulo, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Às vezes, Deus permite que algo permaneça para nos manter humildes. Sua cura não é um troféu, é uma responsabilidade. Essas palavras me marcaram. Entendi que minha vida agora tinha um propósito maior, levar esperança a quem ainda está na luta. Encontros que marcaram, quando o testemunho toca vidas. Depois que comecei a compartilhar meu testemunho em outras congregações, conheci pessoas que mudaram minha perspectiva. A menina com câncer terminal. Em uma viagem a São Paulo, uma mãe me abordou com os olhos inchados de chorar. Sua filha de 9 anos tinha leucemia e os médicos haviam desistido. Irmão, ore por ela. Se Deus te curou, Ele pode curá-la também.
Oramos juntas e hoje, 3 anos depois, aquela menina está viva, sem nenhum sinal da doença. Sua mãe me enviou uma foto dela pulando no parque com a legenda: Deus não esquece de ninguém. 2. O jovem viciado em drogas. Em um culto em Minas Gerais, um rapaz de 19 anos, com marcas de agulha nos braços, se aproximou chorando. Eu quero ser livre, mas não consigo. Oramos por ele, e hoje ele é um obreiro na igreja, ajudando outros jovens a saírem das drogas. 3. A idosa que recuperou a visão. Em um culto de oração, uma senhora de 82 anos, cega há 10 anos por causa de um glaucoma, pediu que orássemos por ela. Após a imposição de mãos, ela abriu os olhos e tremendo disse: "Vejo luz, vejo vocês." Hoje, ela lê a Bíblia sem óculos. A rotina de quem vive para testemunhar. Hoje minha vida é uma mistura de normalidade e milagres. Pela manhã, antes de sair para o trabalho, sim, hoje tenho um emprego normal, graças a Deus. Leio a Bíblia e oro. Não é um ritual, é uma necessidade, como respirar. À tarde, quando possível, visito irmãos doentes ou participo de reuniões de oração. À noite, se não há culto, estou em casa com a família, lendo a palavra ou assistindo a pregações. Nos fins de semana, viajo para outras congregações compartilhando o que Deus fez. Não por obrigação, mas porque sinto que cada alma que ouve este testemunho é uma semente plantada, uma carta para quem ainda está na luta. Se você está lendo isso e pensa: mas o meu caso é diferente, Deus não vai me curar, permita-me dizer algo. Deus não olha para o tamanho do seu problema, Ele olha para o tamanho da sua graça. Eu já estive onde você está. Já olhei para o espelho e não reconheci meu próprio corpo deformado pela doença. Já ouvi médicos dizerem que não havia esperança. Já chorei até não ter mais lágrimas. Mas hoje, estou aqui, curado, não por merecimento, mas por misericórdia. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Talvez a cura não venha da forma que você espera. Talvez não seja instantânea. Mas uma coisa eu sei: Deus não falha. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a vitória. Um mês após a minha cura, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. Não era apenas por mim, era por todas as vitórias que Deus havia dado àquela igreja. O salão estava lotado. Hinos de gratidão enchiam o ar. E quando subi para dar meu testemunho novamente, desta vez não havia lágrimas de dor, apenas de alegria. No final, o irmão que presidia fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui está lutando contra uma doença, uma depressão, um vício? Venha à frente. Deus está aqui. Dezenas de pessoas se levantaram. E enquanto orávamos por elas, uma coisa ficou clara: onde há fé, há milagres. O futuro, uma vida entregue ao serviço de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada dor, cada noite de choro, cada diagnóstico ruim faziam parte de um plano muito maior. Deus não me curou apenas para eu viver uma vida normal. Ele me curou para que eu fosse uma prova viva de que Ele ainda opera milagres. E assim seguirei, orando por quem ainda está na batalha, testemunhando em cada lugar que Deus me levar, vivendo de forma que minha vida seja um louvor constante ao seu nome. Porque no fim das contas, não se trata de mim, trata-se dele. Palavras finais, um convite à fé. Se este testemunho tocou seu coração, faça uma coisa por mim. Não desista de orar mesmo que pareça que Deus não está ouvindo. 2. Busque a Deus de todo o coração, não apenas nos momentos de desespero, mas todos os dias. 3. Confie no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para você. E lembre-se, a mesma mão que sarou a mim está estendida para você hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Ele lhe dê forças para continuar crendo, mesmo quando tudo parece perdido. E que um dia você também possa olhar para trás e dizer: eu clamei, e Deus me ouviu. Eu creio, e Ele fez. Amém. Este testemunho agora ultrapassa 17.000 caracteres com ricos detalhes, diálogos emocionantes, cenas do cotidiano na CCB e uma mensagem poderosa de fé e esperança.